Olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Rafael Braga, produtor do Bloco Exagerado. E hoje estamos aqui para falar sobre a AIDS, uma das doenças infecciosas que mais fazem vítimas no mundo. E para participar dessa conversa, a gente chamou uma pessoa que é referência na luta contra a AIDS no Brasil. Essa informação já seria mais do que suficiente para descrever quão especial é a nossa convidada. Mas ainda tem uma parte dessa biografia que com certeza é uma das que ela mais se orgulha. A entrevistada de hoje é a Lucinha Araújo, a mãe do Cazuza. Oi, Lucinha, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo ao bate-papo do Bloco Exagerado. Gostaria de informar que estar junto da mãe do Cazuza é um motivo de muito orgulho para a gente. Muito obrigado pelo seu tempo. Tá, o orgulho é todo meu. E se falando do meu filho, eu tenho 1000 tempos possíveis. Muito obrigado. Lucinha, no ano que o Cazuza morreu, você e seu marido João Araújo lançaram a ONG Sociedade Viva Cazuza, que durante 30 anos foi referência nos cuidados dos portadores do vírus HIV. Então não tem como a gente começar essa live sem te perguntar o porquê que a Sociedade Viva Cazuza fechou. Pois é, a Sociedade Viva Cazuza foi fundada no Hospital Universitário Gafrey Guila, lá no Tijuca, para ajudar. Assim que o Cazuza morreu, eu tinha que ocupar meu tempo para não ficar louca, e eu tratava dos pacientes, ajudava os pacientes da enfermaria 9 lá deles, que eram pacientes carentes, porque é um hospital carente, e eu sempre usei os direitos autorais do Cazuza, era a minha meta. Mas lá tem muito cacique para pouco índio. Como eu não era índio nem cacique, eu resolvi abrir uma coisa minha. E assim, dali surgiu a ideia, os médicos de lá me ajudaram a fundar a Sociedade Viva Cazuza, propriamente dita, com sede e tudo. Então eu ganhei uma sede do prefeito César Maia e resolvi cuidar de crianças. Fui visitar outras instituições que existiam em São Paulo, muito boas, e resolvi tratar de crianças, que todos me aconselharam para eu não, porque eu queria regime de internato, e adulto eu não ia conseguir, ia ser uma coisa muito difícil. Então, por lá passaram 380 crianças nesses 30 anos. Mas só que nos últimos anos, nos últimos 7, 8 anos, as crianças passaram a não nascer mais soropositivas. Dificilmente a gente tem uma criança soropositiva, porque a mãe faz tratamento durante a gravidez, então é muito difícil. Tanto que, ultimamente, nós tínhamos só 13 crianças, porque elas eram todas trazidas pelo juizado de menores, e uma só era HIV positiva. Então, por vários motivos. Uma, eu vi que meu tempo já estava de bom tamanho, eram 30 anos, eu tenho 84, então já tinha dado a minha contribuição e achei que eu fui feliz em tudo que fiz. E a AIDS estava tendo outro foco. E eu, como eu ajudava também pacientes adultos, mas não moravam lá, eu falei, não, eu vou continuar ajudando os pacientes adultos, que são 200, e 50 toda semana a gente atende, distribui remédios, cesta básica. Então eu vou continuar com esses pacientes adultos, e as crianças, as poucas que eu ainda tinha, entreguei, mas eu sei que eu cumpri a minha missão. Tudo a que eu me prestei e que eu me ofereci esses 30 anos da minha vida, me dediquei, sei que fiz um serviço legal. Claro, ninguém fez nada sozinha, com a ajuda de muita gente, usando também os direitos autorais do Cazuza. E assim, eu achei que chegou a minha hora. Essa pandemia me fez pensar muito, e eu achei que tinha chegado, então resolvi acabar e ficar só com os pacientes adultos, que eu atendo uma vez por semana. Nossa, já respondeu todas as minhas perguntas aqui. Então, um sentimento de dever cumprido, né, Lucinha? Claro, eu tenho minha consciência tranquila, que eu dei meu sangue, suor e lágrimas. E tem um detalhe, eu me beneficiei tanto ou mais do que as pessoas a quem eu ajudei, isso eu tenho certeza. E como era no começo, Lucinha? Era mais fácil, era mais difícil? Bom, no começo foi um aprendizado, porque era a única, e continua sendo, a única casa para pacientes soropositivos, crianças, do Rio de Janeiro. E foi muito difícil sempre. Por vários motivos. No começo não tanto, mas depois os juizados de menores impunham muita coisa, eu tinha que obedecer. E eu sou uma pessoa, Cazuza saiu a mim, eu sou muito independente, eu não estava pedindo nada ao governo, raras vezes eles me ajudaram.
e eu estava me sentindo muito oprimida pelo juizado de menores, dando ordens, e teve um momento de uns 5 anos que só mandavam crianças soronegativas, eu tive problemas lá, então eu achei que estava na hora de fechar, já tinha dado o meu melhor, ajudei muita gente, então quem quiser que conte outra. E em que momento, Lucinha, vocês acharam que estava tudo valendo a pena? Eu acho que em todos os momentos, cada criança que você via chegando lá no tempo brabo, que as crianças nasciam assim, a única esperança é ir lá para a Sociedade Viva Cazuza e a gente conseguir salvar aquela criança. Para vocês terem uma ideia, desses 30 anos nós perdemos só 5 crianças, então... e elas já estavam bem ruinzinhas e nós fizemos de tudo. Eu tinha uma diretora médica, a doutora Loreta Burlamac, que me ajudou muito esses anos todos. Tive a sorte dela ficar comigo esses 30 anos. E então eu acho que eles passaram a ser, de repente, a minha tábua de salvação e eu a deles. Então isso foi um sentimento muito bom que me ajudou a superar esses 31 anos de ter meu filho. E me conta como a Sociedade Viva Cazuza se sustentava? Somente com os direitos autorais do Cazuza? Basicamente pelos direitos autorais do Cazuza e pouquíssimas doações, porque o povo brasileiro, principalmente o carioca, acho que não está muito acostumado a doar nada, né? E era meio difícil. Mas eu fazia assim, bazares e shows. Artista é diferente, os artistas sempre me ajudaram muito, abriram mão de seus cachês durante esses anos todos, e muitos deles foram até componentes do conselho que regia a Sociedade Viva Cazuza. Então eu tenho muito a agradecer à classe artística brasileira. E o que lá na Sociedade Viva Cazuza você oferecia para essas crianças? Tudo que uma criança de classe média tem, praticamente o que nossos filhos têm. Eles tinham boa comida, remédio, medicamentos, babás, assistentes sociais, enfermagem, enfim, frequentavam as escolas do bairro. Então tinham tudo que uma criança de classe média tem. Eu acho que isso eu consegui. Eles foram felizes enquanto estiveram lá, ficavam até os 18 anos, alguns foram adotados e eu me dou com a maioria até hoje, eu tenho notícias de quase todos. E a sociedade recebia visitas? As visitas, no começo, porque aquilo ali era a casa das crianças, então eu pensava assim, eu não posso abrir as portas e dizer, visitas a hora que quiserem. Para começar, uma criança que ia para lá é porque não tinha pai, não tinha mãe, ou então a mãe e o pai tinham deixado no hospital, muitos eu fui pegar no hospital abandonados, então eu não podia abrir mão de dizer, olha, a hora que quiser a porta está aberta. Então as visitas começaram às segundas-feiras, durante muitos anos. As visitas eram às segundas-feiras, acompanhadas dos meus funcionários e tudo. Mas depois, com o tempo, mais uma vez o juiz de menores, eles acharam que podiam ir a qualquer dia e qualquer hora. Então, foi uma coisa que me aborreceu muito, mas eu não podia fazer nada, porque eu era refém do juiz de menores, eu não podia fazer absolutamente nada. Eu descobri que eu só tinha deveres, eu não tinha direito nenhum. Então, até numa adoção eu não posso me meter, porque eles diziam, quem vai adotar é fulano, se eu dissesse cicrano, eu não era obedecida. Então, mas eu entrei naquilo porque eu quis, fui feliz 30 anos, então agora estou com sensação de dever cumprido. Muita gente fala que quando a gente faz bem para alguém, a gente está fazendo bem para nós mesmos. E você demonstrou isso na sua fala, né, à frente desses 30 anos na Sociedade Viva Cazuza. A gente também sabe que isso é de uma história particular sua com seu filho, e eu queria saber com você como é que foi essa experiência com a sua família, de ter vivenciado a AIDS numa época em que tinha tão menos informação. Pois é, foi uma bomba que caiu na minha vida, porque você imagina você ter um filho só, bonito, inteligente, no auge do sucesso, descobrir que tinha uma doença mortal. Então foi um choque para a minha família, que é uma microfamília, eu, meu marido e o Cazuza, éramos nós 3, né? Foi um grande choque, nós tivemos que nos fortalecer para ajudá-lo, mas no fundo, quem nos fortalecia era ele, porque eu nunca vi uma pessoa com tanta coragem como ele.
Ele, inclusive, ao se declarar soropositivo nos jornais e na mídia, de um modo geral, ele ajudou milhões de soropositivos a mostrarem as suas caras. Então, eu acho que o grande legado dele não foram só as belas canções. O grande legado foi a coragem que ele enfrentou aquela doença maldita, que até hoje continua maldita, só não está matando tanto, porque apareceram vários remédios. No tempo dele só tinha um, que era o AZT. E nós fomos para fora do Brasil para tratá-lo, eu tenho minha consciência tranquila que eu fiz tudo possível, todo o possível para mantê-lo com a gente, mas infelizmente não foi possível e ficaram as belas canções aí para o povo brasileiro falar dele, como fala até hoje, ele não foi esquecido. E havia muito preconceito com os amigos? Não, dos amigos de um modo geral não tinha preconceito. As pessoas de um modo geral tinham preconceito, mas eu nunca deixei que ele sentisse isso, nem que soubesse. Quando eu sabia que alguém tinha feito algum comentário, alguma coisa, eu não deixava chegar aos ouvidos dele. Então, de um modo geral, ele não teve problema nenhum com isso. Os amigos não abandonaram, continuaram procurando. E quem abandonou e não procurou, pior para eles, que perderam uma boa companhia. E a AIDS não se pegava assim, a AIDS não se pegava num copo d'água, a AIDS pegava em relações sexuais sem preservativo, na maioria dos casos, ou então você dividir agulhas com pessoas viciadas em drogas injetáveis. Então, usando camisinha, eu sempre preguei o uso da camisinha quando eu falava Agora, hoje em dia, eu acho que a mocidade já se deu conta de que a camisinha pode não ser bom, mas preserva, né? E você disse que o Cazuza foi o primeiro brasileiro, né, a se declarar soropositivo para o público. Isso foi um ato grandioso, mas todo mundo percebeu isso ou teve algum preconceito, algum problema? Se houve preconceito velado. Eu não sei se eles tinham medo de mim, se eu sentisse algum preconceito, eu ia em cima e chamava de ignorante, porque quem tem preconceito de não poder falar com uma pessoa HIV, hoje em dia já diminuiu muito, mas naquele tempo era brabo. O Cazuza teve sorte, porque, primeiro, que ele era uma pessoa conhecida, e segundo, que ele era uma pessoa diferenciada até nesse tipo de coisa. E aí, quem tinha preconceito contra ele, foi bom que se afastou dele, menos uma pessoa de mau caráter, né? E você acha que essa decisão foi uma decisão acertada? Vocês conversaram antes? Como é que foi esse momento? Foi assim, nós viemos, num dos tratamentos que ele foi fazer lá em Boston, ele na volta falou: papai, eu vou abrir para a imprensa, eu não aguento mais esconder, eu vou falar com a imprensa. Aí nós ficamos apavorados, que eu vi, puxa, as pessoas não vão gostar mais dele quando souberem, eu fiquei apavorada e o João também. Mas ele aí nos deu um motivo assim que acabou com todos os nossos temores. Ele disse que uma pessoa que canta Brasil mostra a sua cara, não pode esconder a sua num momento desse. E aí nós dissemos: você tem toda a razão, você faz o que você quiser. E foi quando ele deu aquela entrevista para o Zeca Camargo, contando que era HIV positivo. Ele nunca foi tão amado na vida dele. Ele me contava que isso, às vezes, até incomodava ele quando as pessoas passavam por ele na rua, porque ele andava muito na rua Ipanema, que as pessoas gritavam: força, Cazuza! E ele disse que às vezes até incomodava quando uma pessoa dava um abraço mais forte, que ele ficava até meio incomodado com isso. Então, graças a Deus, foi ótimo ele ter falado e ajudou muita gente. Isso eu tenho certeza absoluta que ele foi um exemplo. Olá, gostaria de explicar para vocês algumas coisas relacionadas à AIDS. A AIDS é uma doença que começou a partir da década de 1980, a princípio em nichos mais específicos, mas com o passar dos anos ela virou uma doença que pode acometer qualquer pessoa. Ela é uma doença em que, a partir do momento que o vírus entra no organismo da pessoa, ele é capaz de começar a interferir, lenta e gradativamente, ele começa a interferir no sistema imunológico da pessoa. Essa agressão, essa limitação, né, que ele começa a causar no nosso sistema imunológico, isso pode demorar mais ou menos de acordo com cada pessoa, tá? Então, inicialmente essa pessoa pode ser assintomática, mas com o passar do tempo alguns sintomas começam a aparecer. Quais sintomas vão ser esses? Vai depender da infecção que a pessoa vai ficar mais ou menos propícia. Ali depende muito de pessoa a pessoa. Então, a pessoa pode ter desde uma diarreia crônica até uma meningite, né, que atua no sistema nervoso central.
Então, outras coisas podem acontecer, tem uma grande associação com alguns tipos de câncer, tem associação com muita infecção respiratória, né? Então, isso vai variar muito de pessoa a pessoa. Felizmente, com o passar dos anos, foram se descobrindo medicamentos que poderiam ajudar essas pessoas a ter uma estabilidade nessa doença, né? A controlar essa doença e não permitir que as pessoas infectadas ficassem doentes o tempo todo. Isso foi uma coisa espetacular, né? Porque é uma doença que não tem cura, então, de alguma maneira, você trouxe a possibilidade para essas pessoas infectadas de terem a sua doença controlada e estável, né? Fazendo com que elas tenham uma sobrevida semelhante às pessoas que não são infectadas pelo vírus. Isso trouxe ao mesmo tempo um problema, porque as pessoas começaram a acreditar que então a AIDS tem tratamento e que por conta disso a gente não precisa mais se cuidar. Não é bem assim. Infelizmente, o que a gente está vendo é que os números de pessoas novas infectadas estão aumentando progressivamente em todas as faixas etárias, então isso virou realmente uma questão muito importante, tá? Então, basicamente é isso. Espero ter ajudado. Pouco se falava, né, sobre a AIDS, tinha um pouco conhecimento sobre o assunto na época. Você acha que hoje em dia alguma coisa mudou? A gente tem mais acesso à informação? Eu acho que a informação nunca é demais. Tem que ter muita informação. Agora, de uns anos para cá, o Ministério da Saúde, eu fiz várias campanhas, o Ministério da Saúde não faz nenhuma campanha contra o vírus da AIDS. Dia 1º de dezembro é o Dia Mundial de Combate à AIDS, nem se fala nisso. Eu acho que as pessoas ou cansaram ou tiveram outros interesses a defender, não sei o que aconteceu, mas o Ministério da Saúde, até o departamento que só tratava de AIDS, foi fechado. Então, é uma doença que está aí, que existe, e ainda continua matando. Esse negócio de dizer, ninguém morre de AIDS. Morre sim, se você não se tratar, se você não tomar os remédios direito. E como toda doença, tem o fator sorte, né? Tem gente que morreu de coronavírus e tem gente que teve coronavírus como eu e não morri. Então, é isso. E o que você acha que é importante as pessoas saberem para não adquirir o vírus? Eu acho que essa juventude tem que ser alertada para o uso da camisinha. Uma doença que não tem cura, mas você pode, por exemplo, vou dar um exemplo do câncer. O câncer existe há mais de 100 anos e até hoje ninguém sabe como você contrai. Eu tive câncer de mama e na minha época e na minha família não tem um caso de câncer de mama. Não sei como apareceu e foi embora. Mas então você não sabe como evitar. Agora, a AIDS, você pode dizer, eu não vou ter AIDS, então você se preserva, usa camisinha. Então eu acho que, pelo menos em alguma coisa, essa maldita dessa doença é melhor. Uma pergunta nessa mesma linha. Uma mãe soropositiva pode não transmitir o vírus para o seu filho? Se ela se tratar durante a gravidez, pode. Existe um tratamento super moderno. Por isso que diminuíram as crianças HIV lá na Viva Cazuza. Um dos motivos foi esse tratamento. Durante a gravidez elas se tratam e na hora do parto também tem um procedimento. Isso diminuiu praticamente 90% das mulheres terem filhos HIV positivos. E ter o vírus HIV é diferente da AIDS, certo? Uma coisa é o vírus se desenvolver em você, outra é você só ser o soro positivo. Se você se tratar e tiver sorte, qualquer doença tem que ter sorte, né? A AIDS não é diferente de outra doença qualquer. É mortal, mas se você quiser evitar, você pode evitar. E se você quiser, já que você contraiu, você se tratar, você pode ter uma vida longa. E quais são os sintomas da AIDS? Como que ela reage no corpo? Olha, eu não sou médica, então eu não sei esse tipo de coisa. Mas as pessoas que só descobrem fazendo os exames, né? Então, todo mundo que é grupo de risco, hoje em dia já não tem mais grupo de risco, porque tem muito homem casado que tem AIDS. Então, não é mais... Os homossexuais não são mais grupo de risco. Já foram, hoje em dia não são mais. Então, o negócio é você, uma vez por ano, você faz seus exames todos para ver se você está bem, né? E se cuidando. Você se cuidando, você pode dizer, eu não vou ter AIDS. Lá na década de 80, quando o vírus da AIDS começou a se propagar, havia muito preconceito das pessoas não quererem estar no mesmo ambiente, não beber no mesmo copo d'água, não apertar mão. E a gente achava que isso era por falta de informação. Mas o preconceito ainda existe. Por que você acha que isso acontece ainda? Eu acho que o preconceito é fruto da falta de informação e da ignorância e da falta de caráter. É isso que eu acho. E hoje em dia a AIDS tem cura, tem tratamento, dá para viver uma vida normal? Não, dá para viver uma vida quase normal, mas cura não tem ainda, infelizmente. A cura eu acho que ainda está longe. Tem muitos remédios, para você ter uma ideia, no tempo do Cazuza só tinha o AZT. E
Em 1996 já tinha 26 tipos diferentes de tratamento e 26 tipos de antirretrovirais. Então, a ciência está estudando, tomara que eles consigam saber, mas eu acho que está muito longe, a cura está muito longe. E esses remédios que você comentou, eles são caros? Como é que funciona? Não sei se vocês sabem que o Brasil é dos poucos países no mundo a distribuir medicamentos para AIDS gratuitamente. Então, se você se inscrever na rede pública, você recebe. Por isso que eu criei esse grupo de adultos que eu ajudo há mais de 15 anos, pelo seguinte, que eles iam nos postos médicos, tinham HIV, ganhavam os remédios, que custa muito caro, uma média, para ter uma ideia, de cada paciente custa R$1.000 só de remédios, mensalmente, para o governo. E o que acontecia? A maioria deles não tomava os remédios direito, não sabiam ler nem escrever. Então, eu fiz esse projeto assim, eles vão lá, provam que estão se tratando, uma vez por semana vão 50. Então, eles provam que estão se tratando, a gente marca os remédios colorindo, dizendo, esse aqui você toma em jejum, esse aqui você toma uma vez por dia, e esse aqui você toma uma vez por semana. E como prêmio para atraí-los, a gente dá uma cesta básica. Essa aqui é a grande atração deles. Tá ótimo. Lucinha, para terminar, qual conselho você daria para portadores do vírus HIV, para as pessoas com AIDS, para essas famílias? Como que elas podem fazer para viver uma vida mais feliz? Bom, para as famílias eu daria um conselho. Melhor do que um vidro de remédio, qualquer remédio que seja, é amor. Você tem que dar amor para essa pessoa que contraiu o vírus, porque é de amor que o ser humano se alimenta. Então, eu sempre pensei assim, primeira coisa, antes de dar um remédio para o meu filho, era dar muito amor, muito carinho, para ele saber que ele estava sendo querido e que a gente estava lutando junto com ele. E para as pessoas não contraírem, cuidem-se. É tão fácil, é só você obedecer às regras de não transar sem camisinha e se você dividir seringas com alguém, você não divida mais, cada um tem a sua, né? Perfeito, Lucinha, obrigado. Obrigado por estar aqui com a gente hoje, obrigado por compartilhar suas histórias e por ser esse símbolo da luta contra a AIDS. E claro, obrigado por compartilhar seu filho com a gente. Viva Cazuza! A melhor coisa que pode existir é eu compartilhar meu filho com vocês, com os fãs dele. Isso é uma coisa que me alimenta durante esses 31 anos quase e que ele morreu. Então, viva Cazuza!